Dando continuidade, vamos resolver agora mais uma questão envolvendo porcentagem. É uma questão bem mais elaborada, com mais informações. Nós vamos entender bem a fundo agora como é que funciona a questão da porcentagem, tá bom? Vamos para o enunciado. Natália aplicou R$45 mil durante um ano, sendo 70% em caderneta de poupança e o restante em ações. No final, ela lucrou 8% na poupança, mas perdeu 15% nas ações. Qual foi o seu lucro ou prejuízo total em reais e percentualmente? Então vamos entender aqui o problema. A Natália tinha R$45 mil. Essa quantidade que ela tinha em reais, ela aplicou, ou seja, ela fez um investimento financeiro. Desse investimento, ela escolheu dois meios diferentes de investir o dinheiro dela. Um deles seria na caderneta de poupança, né, um investimento mais tradicional, e no outro, um investimento mais arriscado, que seria as ações. No final desse um ano, ela fez lá a análise dela e viu que ela lucrou 8% no primeiro investimento, que foi o da poupança, mas ela teve um prejuízo, ou seja, ela perdeu 15% no investimento que ela fez em relação às ações. Aqui, consequentemente, o fato da porcentagem que ela investiu foi uma porcentagem diferente, a gente precisa analisar se ao final ela teve lucro ou teve prejuízo. E ele quer saber esse valor em reais e percentualmente também. Então vamos lá para o nosso problema. Primeiro vamos anotar aqui os dados do problema. É extremamente fundamental resolver exercícios de forma bem organizada, anotando os dados do problema para não ter confusão. Então vamos lá. Aqui fala que ela tinha ou que ela aplicou um valor financeiro de R$45 mil. Desses R$45 mil, 70% foi para a caderneta de poupança. Então, daqui, 70% foi para a caderneta de poupança. Vou escrever assim, ó, 70% para a caderneta de poupança. Bom, 70% foi para cá. Então, quantos por cento ela aplicou em ações? Não está escrito no problema, mas a gente sabe que o total é sempre correspondente a 100%. Então, quanto falta aqui para completar 100%? 30% ela aplicou em ações. Então, 70% na caderneta, 30% em ações. Agora, é importante a gente descobrir qual foi o valor em reais que ela aplicou em cada um desses investimentos. Vamos fazer aqui no cantinho um rascunho, né? Para você entender como é que funciona essa questão do cálculo do valor em relação à porcentagem. Vamos entender isso. Olha só, eu vou fazer aqui 45 mil, que foi o que ela tinha, vezes, então eu vou multiplicar isso por 70%. Lembra que eu expliquei que para fazer o cálculo eu tenho que usar a porcentagem na forma de fração ou na forma de decimal? Por que eu optei aqui pela forma de fração? Porque eu posso simplificar, né? Dividir esses números por 10. Então, sobrou aqui para mim 4.500 vezes 7. Vamos lá. Então, ou seja, esse valor corresponde a R$31.500. Então, ou seja, ela aplicou na caderneta de poupança um valor equivalente a R$31.500. Bom, já que o restante foi para as ações, basta fazer a diferença entre os 45 mil menos os 31.500. O que restou é o que ela aplicou em ações. Então, ela aplicou em ações R$13.500. Então, ok, agora nós já sabemos o valor em reais que ela aplicou em cada um dos investimentos. Ok, agora desse valor, a questão disse que ela teve, no caso das ações, que é esse primeiro, deixa eu apagar isso aqui para a gente ganhar espaço. No caso das ações, ela teve um lucro, no caso da caderneta de poupança, ela teve um lucro de 8%. Então, aqui, ela teve um lucro de 8%. Já nas ações, ela teve um prejuízo de 15%. Então, novamente, a gente precisa fazer os cálculos para verificar o valor financeiro desse lucro e desse prejuízo. Então, vamos fazer a conta aqui.
Então, eu vou pegar os 31.500 e vou multiplicar esse valor aqui por 8%, que foi o valor do lucro que ela teve. Simplificando aqui por 100, fazendo essas contas, isso vai ficar 315 vezes 8, ou seja, deu 2.520. Então, ou seja, o lucro dela foi de R$ 2.520. Já no prejuízo das ações, ela tinha investido R$ 13.500. Eu vou multiplicar isso pela porcentagem, simplificando aqui por 100, fazendo essas contas, isso deu R$ 2.025. Então, ou seja, R$ 2.025 é o valor do prejuízo que ela teve. R$ 2.025. Agora a gente vai fazer a diferença e verificar o que aconteceu, se ela teve lucro ou prejuízo. Bom, na primeira aplicação, que foi o da poupança, ela teve um lucro de 8%, então ela lucrou R$ 2.520 de acordo com o valor financeiro que ela aplicou. Já nas ações, como ela teve um prejuízo de 15%, esse foi o prejuízo dela. Bom, o lucro está maior do que o prejuízo, então já sabemos no final que ele pergunta, né, qual foi seu lucro ou prejuízo. Já dá para ver que ela teve lucro, né? Porque o valor do lucro que ela teve ali foi maior do que o valor do prejuízo no investimento que ela fez das ações. Então aqui basta a gente fazer a diferença entre os valores do lucro e do prejuízo dela, e com essa diferença a gente vai ver o valor do lucro. Então, fazendo aqui 2.520 menos 2.025, isso me diz que ela teve um lucro de R$ 495. Então, esse foi o lucro que ela teve. Foi um lucro porque aqui está maior, né? Então, a gente faz a diferença e verifica que o valor fica positivo. Então, ela teve um lucro de R$ 495. Agora, para saber quanto foi esse lucro percentualmente, basta você fazer uma razão ou uma comparação entre os R$ 495 de lucro. Você vai dividir isso pelo valor que ela tinha inicialmente, que era os 45 mil. Fazendo aqui essa divisão, isso resulta em um percentual de 0,011. Ou seja, como ele quer saber isso em porcentagem, basta você multiplicar esse valor por 100, já que é porcentagem, que é a mesma coisa que deslocar a sua vírgula 2 casas para a direita. Ou seja, ela teve um lucro de 1,1% em relação ao investimento que ela fez. Ok? Ficou claro esse conceito? Espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, dá uma pausa, tenta resolver o exercício e ainda se tiver dúvida, retorne e assista a resolução novamente.